Pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula, tá, de OSS Inventory. Vamos lá, dando continuidade aí nessa saga, tá? Pessoal, antes da gente começar a fazer aqui os hardenings, tá, eu gostaria de falar para vocês sobre alguns hardenings que eu não consigo mostrar aqui, tá, e que é importante vocês aplicar no ambiente de produção, tá? Cara, a primeira hardening que eu faço no meu ambiente, tá, no meu ambiente produtivo, é isolar o servidor do OCS. Geralmente eu tenho práticas de para cada serviço eu crio uma VLAN nova. É quase que de um para um, tá? Um servidor, uma VLAN, um serviço, uma VLAN. Tá? Para que isso? Para que eu consiga isolar totalmente de broadcast desse serviço, tá? Então, a única forma de eu alcançar esse serviço é passando por um firewall de borda, tá? E um dos pontos também que eu recomendo, tá? É colocando, obviamente, se está isolando por VLAN, você precisa de um roteador para conseguir chegar até essa VLAN ou sair dessa VLAN. Recomendo não usar só um roteador, mas recomendo usar um UTM, onde você tem filtros de firewall de borda, então Fortinet, Palo Alto, Checkpoint, pode ser até os open source mesmo, tá? Mas tem que ter um firewall filtrando, tá? Pessoal, recomendo também habilitar o firewall de host do Debian, tá? Que é o iptables. Quem tá mais situado aí com o FW também pode se usar o FW. O importante é ter um firewall de host habilitado, tá? No Debian e filtrando aí, tá? Todas as portas por origem, tá? Então criar filtros usando subnet ou IP, tá? Como um filtro de origem. Então, assim, além de eu ter a camada de borda, eu tenho que ter uma outra camada de host. Por quê? Se você vacilar ou se alguém for lá e fizer uma regra permissiva de borda, eu preciso contar com a última camada, que é a camada de host, tá? Fazendo essa filtragem lá no iptables ou no FW, tá? É importante fazer essas regras, tá bom? Faro de borda, já falei, tá? A questão do faro de borda, tá? Bastante importante que se você estiver usando um faro de bordas como Fortinet, como Checkpoint, Palo Alto, tá? Grandes firewalls, né? É interessante que você crie regras usando a PPID, tá? Que basicamente é limitando ali as aplicações nas regras. Então, limitando apenas ao CSL, tá? Web Browser. Para quem usa Fortinet, geralmente vai estar escrito HTTP e vai estar escrito SSL, tá? Então, limitar somente esses API-ID, tá? Limitar nas portas somente 8443, que são as portas que o OCS trabalha, tá? Não tem por que deixar mais do que isso. Pessoal, outra dica bastante importante sobre fora de borda é habilitar o decryption. No Fortinet chama de DPI, tá? Não adianta eu ter todo um artefato de segurança, tá? Fazendo proteção a nível de camada 7, igual esses firewalls Next Generation faz, tá? Se o decryption não estiver habilitado. Se o decryption não habilitar, todos os restantes dos UTMs, como Thread Prevention, que é IDS-PS, Firewall de camada 7, que praticamente filtra a aplicação, tudo isso é inútil, tá? Porque se ele não consegue decriptar, abrir o pacote, não tem como ele ver todo o payload daquele pacote. Então, não tem serventia, tá? Então, habilita o decryption e o DPI no seu Firewall para fazer esses filtros, tá bom? Lembrando, a gente estamos lidando com os dados do seu parque. Né? O que está trafegando ali? Um dado completo das suas estações, dos seus servidores, dos seus ativos, para um servidor, tá? Que é o servidor OCS. Então você está mandando esse tráfego do ponto A do ponto B, obviamente estão em VLANs diferentes, ele tem que decriptar para enxergar se existe anomalias ou algum payload malicioso no meio disso. É importante habilitar o decryption, tá? Outra observação importante é seguir o passo a passo da gente habilitar a parte de criptografia. No vídeo de Docker, a gente habilitou criptografia na camada de transporte usando o proxy reverso, tá? Lá usando o Nginx, né? Para fazer todo esse serviço de requisição e respostas, tá? Na camada ali de camada 7 e camada 4, que é a camada de transporte, tá? Então é importante habilitar criptografia de transporte, tá? No OCS, que basicamente é o que a gente vai fazer a maior parte dessa aula aqui. Outro ponto importante, pessoal, porta SSH, tá? Porta de administração do servidor Linux. Pessoal, deixa a porta SSH liberada somente por IP do administrador de redes ou do administrador de Linux, tá? Não tem por que a porta 22 estar liberada para todo mundo, ok? E se for VPS na nuvem cloud, mais restritivo ainda, tá? Deixa somente liberado para subnet para dentro, para o lado interno, tá? Da nuvem, ok? Outra questão também é usar a par de chaves, tá? Nunca usa usuário sem, por mais que a senha seja complexa. Para SSH a gente recomenda usar um par de chaves, tá? Para você fazer a autenticação aí no console, ok? Outra recomendação importante é o Feito Bem, tá? Recomendo. Feito Bem ele é agressivo, tá? Recomendo fazer testes antes de implementar em produção, mas é uma ferramenta sensacional. O Feito Bem, você consegue, por exemplo, ele é um bloqueio de brute force. Você consegue configurar, por exemplo, ali a trigger, tá? Então, basicamente, a sensibilidade dele para ele disparar a trigger e bloquear determinados IPs por algum tempo. Então, eu vou dar um exemplo. Se você configurar o Feito Bem para SSH, se alguém bater na porta 22 por 3 vezes seguidas, em uma quantidade muito curta de tempo, ele pega o IP
lá da origem e coloca ela numa cadeia. O nome chama jail, né? Mas jail é uma cadeia, uma prisão, né? Ele vai prender aquele IP de origem por um determinado tempo que você definir. Se você prender ele por um dia, ele fica preso por um dia. Tá? Então aquele IP não consegue mais alcançar a porta 22 ali do servidor. Bastante cuidado com isso, porque de repente você pode dar um autolock em você mesmo e você ficar preso e não conseguir acessar mais o servidor. Por isso que tem que ser testado com muita cautela aí, tá? Dá para se aplicar também o Fail to Ban na porta 8443, né? Que aí você consegue filtrar brute force em cima das páginas web do OCS, tá? Então, se alguém fizer ali uma quantidade de requisição X em cima daquela página, né? Então, provavelmente isso caracteriza como brute force. E o Fail to Ban atua da mesma forma. Você pode prender aquele IP ali por 15 minutos, meia hora, tá? E aí depois desses 15 minutos, meia hora, ele solta o IP de novo. E aí esse IP pode fazer requisição. É importante. Eu aplicaria Fail to Ban. Eu aplico o Fail to Ban, tá? No meu ambiente e nos ambientes que eu administro, tá? Bom, essas são as recomendações que eu deixo para vocês aqui, tá? Como um hardening um pouco mais aprimorado. Tá? E aqui a gente vai falar agora do hardening do nosso cenário, que é o cenário de OCS. Na última aula de Docker, teve algumas coisas que a gente não fez, tá? Que eu vou fazer aqui agora, tá? Fica como complemento da última aula. Então o que a gente não fez? Primeiro, a gente não removeu o Docker Compose. A gente levantou toda a infraestrutura usando o Docker Compose, a gente inseriu uma pancada de senhas lá dentro, e o fato de ter essas senhas no Docker Compose, geralmente é um arquivo muito procurado quando o Linux, o sistema operacional, ele é comprometido. É um dos meus arquivos que os agentes maliciosos procuram. E se a gente olhar aqui, só mais uma vez, vou deixar tudo que a gente está fazendo, eu vou deixar os comandos, tá? No link na descrição aqui no vídeo, ok? Vamos lá. Eu vou entrar no nosso diretório que a gente estava trabalhando no Docker, que é o /opt. Se eu listar aqui, a gente deixa uma pasta que é a pasta da versão. Tá? E se a gente entrar nessa pasta da versão, a gente vai ver aqui todos os arquivos que a gente usou, inclusive o Docker Compose. Tá? Se eu listar esse Docker Compose, a gente deixou todos os parâmetros do banco, tá? Usuário e senha. Isso é gravíssimo, tá? Isso é muito grave mesmo, tá? Porque isso se pegar, tá? Se pegar, é comprometido o servidor. Literalmente se comprometeu. Mas o OCS também tem outros arquivos que guarda a senha em texto puro. Verdade. Mas existe uma diferença, tá? Isso aqui é considerado boas práticas no mundo inteiro, tá? E você vai ver vários vídeos no YouTube, tá? Que não se deve deixar um Docker Compose exposto, tá? O OCS é uma ferramenta. Não que um agente malicioso não vai conseguir encontrar um arquivo com senha igual ao OCS, mas o Docker Compose é a primeira coisa que vem na cabeça de um agente malicioso. O OCS, como é uma ferramenta que geralmente ela é um uso específico, tá? Então nem todo agente malicioso conhece o OCS. Talvez ele vai ter que pesquisar muito para chegar até esses arquivos, tá bom? Ok, pessoal, o que a gente faz aqui então? A gente remove a pasta, apaga a pasta, ok? Apagamos a pasta, a gente já não tem mais o Docker Compose. Lembrando, tá? Faça backup das senhas. As senhas têm que estar num cofre de senha, tá? Você tem que ter um cofre de senha, é importantíssimo. Se sua senha fica guardada num Excel, no PowerPoint, no Word, no TXT, cara, você já está praticamente comprometendo assim 80% do seu parque, porque é uma das coisas que eu faria como um agente malicioso é procurar arquivos, tá, de texto com senhas, e geralmente 98% dos parques estão com conteúdos altamente sensíveis guardados nesse tipo de arquivos, tá? Principalmente senhas. Ok, vamos lá. Então a gente removeu mais um resolvido. Segundo, pessoal, existe nem um problema, tá? Basicamente é um comportamento do Docker, é um comportamento padrão, tá? De quando você sobe os containers, as imagens, né, do Docker, ele não faz limitação de memória RAM e nem de CPU. Qual que é o grande problema disso? O grande problema é que se tiver um bug dentro do serviço que está rodando esses containers, ele pode alocar a sua memória inteira do servidor. Então hoje, esse servidorzinho aqui, desculpa, memória RAM, tá? Vou falar de memória CPU. Aqui eu tenho 4 GB RAM, tá, disponível. Aí eu tenho 8 vCPUs aqui disponível dentro, tá, desse Linux. Então, olha, eu tenho de 0 a 7 dá 8 vCPU, tá? Então, o que acontece? Se a gente deixar da forma que está, o que pode acontecer? Ele pode ter um bug e alocar todo o espaço do servidor, espaço de RAM e todo o recurso de CPU. E aí, literalmente, a gente fica sem espaço. Olha aqui, basicamente, a memória usada, limite. Olha o limite. Ele está pegando todo o recurso do meu servidor, os dois, tá? Os dois servidores, os dois containers estão alocando completamente toda a memória que eu tenho. Tá? Se a gente vê aqui CPU, o uso está baixo, mas se a gente não limitar, ele vai
vai pegar tudo, tá? Num possível bug. O que a gente faz aqui então? A gente precisa limitar isso, tá? Então, sugiro você executar o comando aí, tá? Que é esse comando, mais uma vez, vou deixar aí na descrição, tá? Que é esse aqui, ó, docker update, menos memória. Aqui eu vou limitar a 3 gigas, tá bom? 3 gigas para cada, não, deixa eu ver. 2 gigas, 1 giga e meio para cada, ok? 1 giga e meio para cada, por quê? 1,5 mais 1,5, 3. Então eu tenho 4 GB, no máximo ele vai alocar 3 GB, 1,5 para cada um. E lembrando ali que a memória usada dá 417 megabytes para o OCS Inventory DB e ele está usando 85 megabytes para o servidor, tá? Que é o serviço do OCS. Não vejo por que mais do que isso aqui, tá? No seu ambiente é bom fazer esse cálculo aí, tá? Vai observando. Bom, fiz aqui, tá? A limitação de memória. Se eu rodar mais uma vez, a gente já viu aqui que ele limitou a memória desses containers. Então, a gente não vai ter mais um possível problema com estouro de memória. Outro ponto importante é fazer limitação de CPU, tá? Então, eu vou limitar aqui, fazer um Docker Update, tá? Menos CPU, e eu vou limitar 3 clocks de CPU para cada container, tá? Lembrando que CPU ele é um share, ele é compartilhado, tá? Então, 3 para cada um vai dar 6, mas eu tenho 8 lá, acho que tá suficiente, tá bom, tá? Não vai usar mais do que isso não. Então é isso, pessoal, limitei memória, limitei CPU e eu não tenho mais aqui o possível problema de memória e CPU. Tá? Lembrando que o uso de CPU aqui tá baixíssimo, baixíssimo mesmo, tá? O uso de memória também tá baixíssimo, mas a gente deixou aqui, tá, uma limitação. Bom, pessoal, sobre Docker, eu acho que encerramos o assunto aqui, tá? Vamos agora falar do wizard do MySQL, tá? Que é o modo compilado, tá bom? Vamos lá, vou voltar o cenário aqui para o MySQL e aí a gente vai falar um pouco sobre o conteúdo. Ok, já estou no ambiente aqui com o MySQL, tá? E aí o que a gente vai fazer aqui para a gente melhorar um pouco, tá, o nosso MySQL? Pessoal, toda a instalação que a gente fez, a gente não executou o wizard, tá? Do security do MySQL. Tá? O que é esse wizard? Cara, esse wizard, ele basicamente ele prepara o banco, ele elimina, ele limpa todo o SGBD, ele coloca requisitos de segurança, tá? E força você a trocar a senha do MySQL. Tá? Então vamos executar aqui esse comando aqui, ó, MySQL Security Installation. Isso aqui deveria ser executado pós-instalação, mas a gente pulou isso, tá? Então aqui a gente vai fazer agora, que basicamente é todo o wizard, tá, de instalação. Aqui ele está pedindo a senha de root, lembrando que lá na instalação, quando a gente instalou o MySQL, ele abriu uma tela azul de wizard e a gente definiu a senha de root do SGBD. Aqui eu vou usar a mesma senha. Ele pergunta se eu quero trocar a senha, tá? Eu não quero trocar a senha. Tá aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Não vou trocar a senha. Remove usuários anônimos? Sim. Desabilita a autenticação remota do root? Sim. Para me logar somente de dentro do próprio servidor. Remove database de teste? Sim. E recarrega os privilégios da tabela agora? Sim também. Perfeito. Aqui, pessoal, a gente fez o wizard do MySQL. Você viu que é bastante importante, são perguntas bastante pertinentes e que a gente foi ali fazendo todo esse hardening do MySQL. Vou mostrar outra situação para vocês, tá? Que quando a gente fez alterações lá no banco MySQL, que a gente criou um banco, a gente criou um usuário, setou uma senha para o usuário, tá? Tudo isso, o que ele faz? Lá no diretório, como a gente está com o usuário root, tudo que eu fiz foi no usuário root. Aqui, ó, o AMI, eu estou com o usuário root, ó, o retorno lá root. Tá? Então eu fiz tudo no usuário root. Então se eu voltar aqui na pasta do usuário root, der um ls-lao, existe esse arquivo aqui que ele gera, tá? Que é o MySQL History. O que ele guarda? Tudo que a gente digita no SGBD, ele guarda. Tá? O MySQL tem uma melhoria quanto a isso aqui, tá? Ele não gravou o histórico da senha, tá? Que a gente digitou lá. Então aqui não tem a senha, mas o MariaDB tem essa deficiência, tá? O MariaDB ele grava a senha em texto claro aqui nesse arquivo, ok? De uma forma que se o agente malicioso comprometer o Debian, ele só vem, abre esse arquivo e enxerga a senha do banco. Tá? Então o que a gente faz aqui? Dá um sinal de maior, aponta para esse arquivo e a gente limpa ele. Recomendo vocês fazer uma rotina lá no Chrome Table, tá? Para ele ir fazendo esse comando aqui que a gente acabou de fazer a cada 5, 10 minutos, meia hora, uma hora, tá? Para ele limpar esse arquivo. Então, se você vir digitar e você esquecer, o Chrome Table de momento em momento ele vai limpar para você. Ou você sempre lembrar de limpar esse arquivo quando você fizer alteração no banco de dados, ok?
Bom, sobre MySQL, sobre o nosso ambiente MySQL, ok. Vamos agora para o nosso ambiente MariaDB, tá? Que é quando a gente faz a instalação via repositório, ele instala já o MariaDB por default, tá? Ele já faz tudo automático, a gente não precisou fazer nada que a gente fez aqui no MySQL, criar o usuário, criar o database e setar isso, a gente não precisou fazer nada disso, tá? Mas vamos lá fazer o mesmo procedimento no MariaDB, tá? Vamos lá. Então, estamos aqui agora, tá? No ambiente onde tem o MariaDB, tá? E, pessoal, aqui tem que ser feito o mesmo wizard que a gente fez no MySQL, tá? Então, aqui é diferente. A gente digita MariaDB Security Installer, tá? Aqui, pessoal, tem um bug. Eu não sei nem se é um bug ainda, tá? Mas o que que acontece? Eu vou mostrar para vocês. Aqui, se eu dar um Enter aqui sem digitar a senha, tá? Ele deixa eu passar, ok? Ele pergunta, e depois a gente vai resolver, tá? Essa questão aí da senha, ok? Mas vamos lá. Ele está perguntando se eu quero fazer um switch para o Unix Socket Authentication. O que é isso, pessoal? É autenticar com o Unix Socket. Como é que funciona isso? O simples fato de eu já estar logado como root no Linux, isso já me dá administrador do próprio SGBD. Tá? Então ele não exige mais senha, se eu simplesmente der um Enter, ele passa. Tá? Vou mostrar para vocês aqui. Tá? Que mesmo aqui, é só apertar não, que eu não quero dessa forma, eu quero digitar uma senha quando eu pedir para entrar no banco, ele não vai me respeitar. Tá? No entanto, olha lá, ele foi pular. Eu digitei aqui, ó, N, e ele fez um skipping. Skip é pulando. Tá? Alterar a senha do root? Sim, vou alterar. Vou digitar a minha nova senha do root, do esquema. Tá? Então, ó, ele deu sucesso. Remove user anonymous? Sim. Desabilita o login de root remoto? Sim. Remove database de testes? Sim. E dá um reload. Tá? Bom, é isso, tá? Mas vamos lá. Eu queria mostrar pra vocês que ele não respeitou. Se eu digitar aqui o MySQL-u root -p, o que ele deveria fazer aqui? Esse problema não existe no MySQL Oracle, tá? O MySQL Community, somente no MariaDB, tá? Se eu digitar um Enter aqui e não digitar senha nenhuma e dar um outro Enter, olha o que ele faz. Ele deixa eu logar, tá? Isso é crítico, muito crítico, tá? O que a gente tem que fazer? A gente precisa desabilitar isso, tá? Que é autenticação via SOC e Unix. O que a gente faz? A gente vai nesse diretório aqui, ó. De novo, os comandos estão logo na descrição em anexo aí, tá? Através de um link, tá? Do Google Drive. É só clicar lá que vocês vão ter acesso a tudo isso aqui, tá? A gente entra nesse diretório do mariadb.conf, a gente edita esse arquivo 50-server.cnf, e aí a gente vai lá embaixo, e aqui, ó, dentro desse abaixo dessa chave aqui, a gente coloca Unix Socket Off e Disable Unix Socket. A gente salva, a gente reinicia o MariaDB. Ao reiniciar o MariaDB, a gente pode dar aqui novamente o comando para logar, dar um Enter de novo, e ele falou que o plugin Unix Socket não está carregado, tá? Porque agora eu preciso digitar a senha, porque senão, né, ele não consigo logar. Então, menos um problema, tá, pra gente aqui. A gente tem o mesmo problema aqui também, então a questão de history, tá, de histórico, tudo que a gente digita lá dentro do console, do SGBD, do MariaDB, ele guarda isso dentro de um arquivo. Como eu estou como usuário root, e estou fazendo tudo aqui com root, ó, o AMI, tá, eu voltei lá, vou dar um ls-lao, quando tem um pontinho aqui na frente, pessoal, quer dizer que é um arquivo oculto, tá, então se você dá só um ls, você não vai ver nada, mas quando você dá um ls-lao, tá lá o arquivo, tá. Se a gente dar um cat aqui, tá? Olha o que a gente vai ter aqui, ó. A gente vai ter um alter user, que é basicamente lá no vídeo, né? Sobre a instalação do OCS em modo repositório. A gente mudou a senha do OCS, do usuário OCS lá no banco. E a gente definiu como essa senha aqui. O grande problema é isso, tá? É que ele gravou isso dentro de um history, tá? Dentro de um arquivo. O que a gente faz? Limpa esse arquivo, tá? mariadb.mariadb history, ok? E aí, a partir disso, não tem mais nada. Lembrando, é interessante colocar uma rotina no Chrome para limpar esse arquivo de tempo em tempo, tá? Ou você sempre lembrar de zerar esse arquivo quando fizer alguma alteração no banco. Pessoal, outra questão também, agora para qualquer ambiente, a gente fez muito comando ao decorrer aqui dos trabalhos aqui, vários comandos, tá? Desde a existência do Linux. É uma prática que eu sigo de sempre limpar o histórico. Onde fica esse histórico? Se a gente dá um ls-lao, tem um arquivo aqui chamado Bash History, e ele que guarda todo o histórico de comando que a gente digitou aqui no Linux, tá? Então eu gosto de limpar esse cara, então eu gosto de rodar esse comando aqui, tá? Que é limpando
ponto e vírgula, finalizo o comando e dou um history "-c", que quer dizer que eu dou um clear, tá? Nesse history. E aí eu limpei o history. Se eu der aqui um comando history, acabou, eu não tenho mais nenhum comando no histórico do Linux. Isso é uma boa prática, tá, pessoal? Porque a gente às vezes pode digitar alguma senha em texto claro e ficar no histórico aí do seu Linux, tá bom? Só outra coisa também é sobre os logs. Tudo que a gente faz gera log, tá? E aí, bastante importante, sempre estar prestando atenção o time zone do seu Linux, inclusive Linux que são levantados em ambiente cloud, tá? Geralmente do Azure e AWS, tá? Então, esses Linux geralmente vêm com time zone errado, tá? Ó, se a gente digitar aqui o time date CTL, o meu tá setado como América São Paulo, GMT-3. Tá ok, aqui no meu está ok, certo? Mas para quem tem um Linux que está setado com time zone UTC, tá? Ou Nova York, algum outro lugar que não seja o Brasil, geralmente os seus logs vai estar com data e hora errado, tá? E é importante colocar a data e hora do ambiente do seu país, né? De onde você tem a referência, tá? Então, como eu estou no Brasil, eu vou setar meu time date, tá? Meu time zone, dando esse comando aqui, ó, time date, set time zone, América São Paulo. E aí você roda, executa aí, tá? E aí para você validar é só digitando time date CTL, você já vai ver que a data e a hora aí, tá? A data e a hora vai mudar, ok? Perfeito, pessoal. Pessoal, eu vou fazer uma outra rodada, tá? Um outro vídeo para falar de hardenização ainda, que agora eu vou falar de hardenização Apache. Lembrando que eu já fiz a hardenização de Docker, tá? Então é o vídeo anterior a esse aqui, tá? Clica no cardzinho aqui em cima que eu vou deixar e você assiste lá toda a hardenização que a gente fez. Essa aqui é boas orientações de hardening, tá? E eu vou fazer mais um agora que é o hardening web usando Apache, tá? Porque lembrando que o vídeo 1 de compiler e o vídeo 2, que é a instalação via repositório, a gente não fez a hardenização da Apache. E ele é todo em Apache, ele não tem Nginx, tá? Ele tem Apache lá. Então a gente vai hardenizar ele, fazer os mesmos testes que a gente fez lá de maturidade web, tá? Que a gente fez lá para Docker. E aí eu espero você lá, tá? Pessoal, por enquanto é isso. Um forte abraço e até lá.